E olha só, nessa manhã, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Eu vou ler na versão NAA, tá bom? NAA. Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar na Bíblia, pode acompanhar também na tela. A palavra de Deus diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Essa tribulação que sobreveio foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Tão grande foi essa tribulação, que nós perdemos a esperança. A gente tinha certeza, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: a gente tinha certeza que ia morrer. Acabou. Verso 9: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Vamos ler juntos o verso 10 agora, sobre esse Deus que ressuscita os mortos. Vamos ler juntos o verso 10. O qual verso 11, Ele continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, e nós queremos conversar nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Nesse texto, irmãos, Paulo, ele compartilha com a igreja de Corinto ele fala sobre um grande livramento que Deus operou na sua vida e na vida de seus companheiros de ministério. O versículo que nós lemos juntos fala de um grande livramento de Deus que aconteceu. O apóstolo Paulo fala, aqui no texto que nós lemos, que quando ele estava na província da Ásia, é o que diz aí o texto, ele fala no verso 8, a tribulação que nos sobreveio na província da Ásia, e para você só saber, a capital dessa província era a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital dessa província. E quando ele estava ali na Ásia, sobreveio uma grande tribulação, que ele diz que era acima das forças deles. Era uma situação que a gente não sabe como lidar com ela. Você já passou por isso? É acima da nossa força, acima da nossa capacidade. E ele diz que eles passam por sobrevém sobre eles uma tribulação terrível, tão grande foi a tribulação, o desafio, que ele diz nos versos 8 e 9, que eles passaram a ter certeza que iriam morrer, certeza que eles iriam morrer. Nós perdemos a esperança da própria vida. A gente perdeu a esperança, diz Paulo. Você já passou por uma luta, irmão? Uma angústia que fez você perder a esperança? Tão grande a angústia que você diz assim: olha, eu não tenho mais esperança que eu vá conseguir sair disso.
E é isso que ele está compartilhando aqui no verso 9. Ele diz que eles tiveram neles mesmos a sentença de morte. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele fala assim: tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Nós começamos a dizer para a gente mesmo: acabou. Ele e os seus companheiros de missão passaram a dizer: acabou, não tem saída, a gente vai morrer. E é curioso que ele não entra nos detalhes do que foi essa tribulação. Nós não sabemos se foi uma perseguição, mas muito provavelmente tenha sido uma perseguição que as autoridades de Éfeso tenham impetrado sobre Paulo, sobre os missionários, sobre a igreja, porque Paulo passou 3 anos, foi o ministério mais longo de Paulo numa cidade. Ele passou 3 anos aqui na província da Ásia, em Éfeso, evangelizando. O livro de Atos, no capítulo 19, fala, irmãos, que quando eles estavam lá, no final desses 3 anos, se levantou uma perseguição muito grande, porque em Éfeso estava o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O templo da deusa Diana, uma coisa espetacular, estava em Éfeso. E havia um comércio religioso, sabe assim, vendia muita fitinha, santinho, muita coisa. Esse comércio religioso, adereços, coisa para você comprar, os sacrifícios. A economia da cidade de Éfeso girava em torno muito desse templo religioso, dos peregrinos que iam para lá para adorar Diana, muito. E o que aconteceu quando o evangelho chegou em Éfeso? Teve um avivamento. O Espírito Santo, meus irmãos, fez uma obra de conversão na cidade de Éfeso que foi imensa. E aí as pessoas começaram a abandonar a magia. Diz o livro de Atos que elas começaram a abandonar a magia. Eles pararam de comprar o óleo ungido da deusa Diana para colocar na salada, porque eles foram libertos dessa religiosidade. Eles pararam de comprar essas coisas religiosas, esses objetos religiosos, porque eles foram libertos dessas coisas, porque o evangelho chegou a eles. E o que começou a acontecer lá com os sacrifícios do templo? O comércio do templo da deusa Diana começou a cair a grana. E aí diz que a junta do comércio que ganhava dinheiro com aquele negócio levantou uma grande perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz que em Éfeso ele enfrentou os leões. Nós não sabemos se é literal, se ele foi jogado aos leões para diversão dos romanos, e assim como Deus fez com Daniel, Deus também fez com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos se é literal ou se ele enfrentou leões assim, oposição feroz. Pode ser uma metáfora. Mas nós sabemos que em Éfeso ele enfrentou uma grande tribulação e chegou a um ponto que ele disse: acabou, a gente vai morrer aqui. Aí ele diz assim: mas Deus quando a gente diz acabou, a palavra de Deus diz assim: mas Deus. Quando a gente diz acabou, a palavra de Deus fala assim: mas lembra que existe Deus. Mas Deus, o Deus que ressuscita os mortos, o que Paulo diz que Deus fez? Ele nos livrou. Verso 10, ele nos livrou e ainda livrará. Olha que coisa maravilha, de tão grande morte. E nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Olha só, nos livrou, ainda livrará e vai continuar livrando, amém, irmãos? O Deus que ressuscita os mortos. Paulo aqui,
Ele está dizendo que ele passou por uma experiência, de uma circunstância terrível, que ele perdeu a esperança, mas Deus agiu. Ele tinha perdido a esperança, mas apesar da sua falta de esperança, Deus interveio naquela situação e produziu um grande livramento, e que vai continuar livrando, e vai continuar livrando. Daquilo que é impossível para mim, diz Paulo, porque era acima das minhas forças. Aquilo que era impossível para mim, onde eu digo, eu não vejo saída, e eu perdi a esperança. E ele diz assim: irmãos, eu quero compartilhar com vocês esse testemunho. Em mim eu não vi a solução, mas Deus livrou. O que era impossível para mim é totalmente possível para Deus, e Ele nos livrou. E aqui Paulo então compartilha esse testemunho para consolar essa igreja que também estava passando, porque os irmãos de Corinto também estavam passando por tribulações. E eu queria dizer uma coisa para você: ele escreve isso para consolar, para encorajar os irmãos de Corinto, mas ele escreve isso inspirado pelo Espírito Santo para encorajar você também. Igreja dos dias atuais, se você que passa por uma situação que você diz assim, eu não vejo uma saída, eu não sei, eu não consigo enxergar uma solução, é além da minha capacidade, além da minha força, da minha inteligência, além dos meus contatos, eu não tenho ninguém para ligar. Mas Deus que ressuscita os mortos, e Paulo está dizendo assim, o Deus que faz os impossíveis, Ele existe, Ele teve compaixão da gente, Ele nos livrou, nos livrará e continuará livrando de tão grande morte, conforme a sua boa vontade. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que nós cremos num Deus que intervém, amém, irmãos? E é sobre isso que eu queria falar e deixar no teu coração hoje, irmãos. Nós cremos num Deus que intervém. Quando nós já não, às vezes, acreditamos mais, Deus não nos abandona, irmãos. Às vezes eu não acredito mais, às vezes eu olho para mim, eu não tenho mais perspectiva. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não nos abandona, Ele não nos abandona às feras, e nós temos um Deus que intervém. A Bíblia inteira, ela fala sobre isso. Nós, se cremos no Deus da Bíblia, nós cremos num Deus que é Deus conosco, amém? É um Deus presente, é um Deus que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Salmos 23 termina dizendo assim que certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, quantos dias da minha vida? Todos os dias da minha vida, a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e depois que eu morrer também, porque eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É todos os dias dessa vida e é pela eternidade. Nós temos uma aliança com Ele que é inquebrável. Ele fez uma aliança conosco. Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que intervém. Isso é importante porque às vezes a gente, irmãos, nós somos como Paulo. Às vezes nós passamos por situações, irmãos, em que a gente perde a esperança, a gente perde a convicção, a fé de que alguma coisa possa acontecer. Já aconteceu com você isso? A gente perde. O que me consola é saber que o Deus que intervém não depende de mim para intervir, mas Ele está
está comigo e intervém. Não porque eu tenho esperança e creio. Ter esperança e crer é muito bom, é fundamental. Mas às vezes a gente perde até a esperança e perde a fé. E acha assim, acabou. Mas ele faz isso por causa da fidelidade dele, amém, irmãos? O Salmo 23 diz que certamente ele nos guiará, o bom pastor me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Não é por causa de mim, mas é por causa da fidelidade a ele mesmo, a sua aliança, a sua promessa. Ele me livrou, ele fez o impossível, ele me visitou, porque ele é o Deus que intervém, e ele continuará fazendo isso, e continuará fazendo mais, diz o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela diz, irmãos, que nós podemos crer num Deus que intervém. A Bíblia inteira fala disso. Nós podemos falar como o apóstolo Paulo, nós também podemos falar como Davi. O rei Davi, nos seus salmos, ele diz a mesma coisa. E tem um salmo de Davi que é maravilhoso. O rei Davi diz assim: se não fosse o Senhor. Lembra desse salmo? Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles teriam engolido, a gente teria sido tragado pela tribulação. Mas o que faz a diferença? É que o Senhor está do nosso lado. O Deus que ressuscita os mortos. Quando eu joguei a toalha, diz Paulo, ele falou assim: você não viu nada ainda. Paulo, você jogou a toalha, mas eu não, porque eu sou o Deus que ressuscita os mortos, e eu livrarei, continuarei livrando vocês de coisas que vocês nem imaginam. Porque nós temos essa promessa de um Deus que é o Emanuel, está conosco, está do nosso lado, está presente nas nossas vidas. E se é porque Ele está do nosso lado, é que os inimigos não nos engolem vivos, porque o Senhor é o Deus que intervém, amém, irmãos? O rei Davi termina o salmo, esse é o Salmo 124, ele termina dizendo assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. As Escrituras falam de um Deus que intervém, de um Deus que livra, de um Deus que socorre. E essa é uma consolação para nós, porque tem momentos na vida em que a gente não vê saída, mas as Escrituras falam de um Deus que intervém. E eu queria ainda ver com os irmãos, nessa manhã, dentro desse tema, desse Deus que intervém, 3 formas que a Bíblia nos mostra, 3 formas de como essas intervenções se manifestam. Deus intervém, Deus livra, como diz o apóstolo Paulo, é o Deus dos livramentos. O socorro é o Deus do socorro, amém, irmãos? Mas como esse socorro, como esses livramentos, eles se manifestam nas nossas vidas? Como é que Deus intervém para nos abençoar no meio das nossas lutas? E a palavra de Deus então nos fala de 3 formas. Eu queria destacar talvez muitas outras, mas eu quero destacar 3 formas de como esse socorro de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus intervém através de milagres, amém, irmãos? Deus intervém através de milagres.
Tem muita gente que ou não crê mais que milagre acontece, e tem gente que não crê que milagre acontece. Tem teologias que dizem que milagres hoje não acontecem mais. São crentes que dizem que isso foi para o tempo da Bíblia. Mas eu creio que milagres acontecem. Eu creio. E eu creio que a palavra de Deus ensina que Deus intervém através de milagres. Porque é o que o apóstolo Paulo nos diz no texto que nós lemos: o Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, ressuscitar os mortos é um milagre. O que é um milagre? Milagres são aquelas intervenções sobrenaturais e extraordinárias de Deus na realidade, e que Deus faz, Deus opera. Deus pode fazer um milagre como resposta a uma oração, mas a Bíblia também ensina que Deus faz milagres sem oração. O milagre do livramento que ele fez aqui para Paulo em Éfeso foi um milagre que não tinha oração, não tinha mais fé, não tinha esperança. Não é verdade, irmão? Não é isso que Paulo diz? A gente não tinha mais esperança. A gente tinha certeza que acabou. Então Deus pode fazer um milagre respondendo a uma oração. Deus pode fazer um milagre respondendo a uma oração de fé. Você ora com fé e Deus vem e faz uma intervenção sobrenatural e extraordinária. Mas o que eu quero dizer nesse primeiro ponto, irmãos, nós não podemos colocar os milagres numa caixinha. Amém, irmãos? A Bíblia nos ensina que nós não podemos colocar os milagres, esses livramentos extraordinários que Deus opera, como operou ali em Éfeso para Paulo, como operou para Davi, e opera hoje na vida de pessoas. Nós não podemos colocar isso dentro de uma caixinha. Eu vou dar um curso sobre 5 passos para você alcançar o milagre. Dá? Não dá. O pessoal faz, né? Mas não dá para ter 6 passos para você alcançar o milagre. O que a Bíblia ensina é que isso não dá para ser assim, porque milagre não depende só de oração e de fé. Eu posso orar com fé, Deus pode não fazer um milagre, porque o milagre também depende da vontade do Senhor. Tem que ser oração, tem que ser com fé, tem que ser se está dentro da vontade de Deus, porque às vezes a vontade de Deus é que é melhor para mim eu não receber aquilo que eu estou pedindo. Então o mesmo apóstolo Paulo que diz que em Éfeso Deus operou, o Deus que ressuscita os mortos, operou um livramento maravilhoso para ele que já não tinha mais esperança. Esse mesmo homem diz que ele orou a Deus com fé, na mesma carta aos Coríntios, tá? É na mesma carta depois, mais para frente, no capítulo 12, ele vai dizer assim, que ele orou com fé a Deus, porque ele tinha um sofrimento, um espinho na carne, ele fala. Eu tinha um espinho na carne. Quem é que já teve um espinho na carne? Aí levanta a mão, assim, você pegou assim numa madeira e entrou uma ferpa, você já dói, incomoda ou não? Rapaz, que coisa, né? E parece que aquele negócio vai penetrando. Quando eu era pequeno, eu falava assim, não deixa, porque isso vai entrar em você, vai para o teu coração e você vai morrer. Falava isso para mim, eu ficava assim, meu Deus, né? Um pavor, né? Mas assim, espinho na carne, Paulo tinha um sofrimento, alguma coisa que fazia ele sofrer. Ele não diz o que é. E aí ele ora com fé, ele fala assim, 3 vezes eu orei, e eu pedi para Deus, tira isso de mim. Qual foi a resposta de Deus para ele? Não, porque a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz assim, sabe, irmãos, eu orei com fé,
Deus fez o milagre? Não. Veja como não dá para colocar numa caixinha 6 passos para você obter o milagre. O 6º passo sempre é: dê dinheiro aqui. Sempre. Dê muita grana aqui, aí Deus vai te dar o milagre. É uma bobajaiada. Mas o apóstolo Paulo orou, e ele diz assim: sabe por que Deus não me deu? Para eu não ficar soberbo. Então Deus me olhou e falou assim: Paulo, você com esse problema é melhor do que você sem esse problema. Então eu vou deixar o problema aí, porque eu estou interessado, antes do teu conforto, eu estou interessado no teu caráter. E o teu caráter é melhor com essa dor. Então veja que não dá para colocar os milagres dentro de uma caixinha e dizer: milagre, se você quer milagre, faça isso, 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 e o milagre vai acontecer. Porque eu posso orar com fé e Deus pode operar um livramento sobrenatural e extraordinário. Eu posso orar com fé e Deus dizer assim: não, pelo menos agora não, porque você, com esse problema, meu filho, você é melhor do que você ser. Porque se eu tirar esse problema da sua vida, rapaz, você vai ficar muito soberbo. E eu prefiro você assim, com esse teu caráter submisso a mim. Mais do que isso, a Bíblia mostra que Deus opera milagres quando não tem ninguém orando. Não está ninguém orando. Mas por pura compaixão, Ele olha e faz um milagre. Dá para colocar na caixinha ou não? Não dá. Por exemplo, vocês lembram daquela história de uma viúva de Naim? Naim não é o marido, tá, irmãos? A viúva de Naim, né? O Naim não é o marido. Uma vez teve um pregador que dizia assim: a viúva do Naim. Seu Naim, né? Não, Naim é um lugar. A viúva de Naim era uma viúva que morava num lugar, e ela era viúva, e ela tinha um filho, e o filho morreu, e aí eles estavam indo para o enterro. Naquela cultura, irmãos, significa que aquela mulher ia ficar completamente desamparada. Aquela viúva, ela não tem mais o marido, e agora não tem mais o filho que poderia cuidar dela. E aí diz a Bíblia: não tem ninguém orando, mas tem pessoas chorando, tem pessoas se entristecendo. E aí diz a Bíblia que Jesus estava passando, e diz que Jesus viu, e que Jesus olhou, e que Jesus ressuscitou o filho dela. Ela estava orando? Não, porque era uma causa perdida. O meu filho morreu, é impossível. Não tem o que eu pedir aqui. Só tem agora o que eu aceitar e chorar e me lamentar. Aí Deus olha com compaixão. Não tem ninguém orando, ninguém louvando, ninguém nada. Deus olha com compaixão e intervém. Dá para colocar os milagres numa caixinha? 6 passos para você. Não dá. Porque os milagres também acontecem quando a gente ora com fé, e a gente tem que orar com fé, mas acontecem também quando agora a gente pode orar com fé e não acontecer. Os milagres acontecem quando não tem ninguém orando. Não tem ninguém orando, por pura compaixão de Deus. Irmão, você crê que Deus está olhando para você hoje com amor e compaixão? Sempre. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas mais do que isso, irmãos, Deus pode fazer grandes milagres quando no meio da mais total incredulidade. Olha como não dá para colocar na caixinha. Vocês lembram quando Jesus e os discípulos entraram num barco para atravessar o mar da Galileia? Vocês lembram dessa história?
que diz que Jesus estava dormindo no barco e uma grande tempestade se levantou, o barco já estava quase afundando. Situação séria, irmão, séria, situação grave. Como é que você ficaria? Eu ficaria como Pedro, Tiago e João, correndo de um lado para o outro, gritando, feito barata tonta. E estavam lá eles, os apóstolos, dentro do barco, desesperados. Aí diz que eles acordam Jesus e dizem assim: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor só se importa com os outros, né? Já fez essa oração, irmão? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão, tá bom? Mas você já teve, às vezes, no coração, o teu coração já passou, fala assim, Jesus só se importa com os outros? Ele cura o cego, o leproso vem, ele dá atenção, mas a gente está num perrengue desgraçado no meio desse mar, ele está dormindo, não faz nada. Uma expressão de total incredulidade. Aí diz que Jesus levanta, escova os dentes, né? Pega uma toalha, faz um roxo. Diz que Jesus levanta, acorda, levanta. E o que Jesus faz? Ele repreende o mar, ele repreende o vento, e ele faz um milagre messiânico, mostrando que ele é o Senhor soberano sobre a criação. E diz que o vento e o mar obedecem a Jesus. Um milagre, meus irmãos, digno daqueles milagres do Antigo Testamento, né? Aquele milagre milagraço. Esse é um milagre com M maiúsculo, né, irmão? Vamos se entender, né? Esse aqui, se fosse contar esses na TV aí, que na TV é assim, eu estava com uma dorzinha aqui, agora passou, né? Não, esse aqui é um negócio. Meu braço não dobrava, agora dobra. Esse da TV é assim, né? Meu braço não dobrava, agora dobra, ó. Vai tomar, né? Que é isso. Agora esse aqui, milagre. E aí Jesus fala para eles assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm? Não têm o quê? Fé. Como é que vocês ainda não têm fé? Pergunto para vocês: Jesus fez um milagre extraordinário para pessoas que tinham fé ou não tinham fé? Não tinham fé, mas Ele fez. Então o milagre depende da minha fé. Não, ter fé é bom, amém, irmãos? Eu espero que você tenha muita fé nesse Deus de amor, amém? Mas você percebe que não dá para colocar os milagres dentro de uma caixinha e dizer assim, 6 passos para você alcançar o seu milagre? E eu quero encerrar só dizendo, como é que a gente faz então, neste primeiro ponto aqui? Porque nós estamos falando de um Deus que intervém, e como é que as intervenções de Deus se manifestam? E a primeira modo como a intervenção de Deus se manifesta, segundo a Bíblia, é quando Ele opera milagres. Deus intervém através de seus milagres, essas intervenções sobrenaturais e extraordinárias. Mas eu não posso colocar numa caixinha, dizer vai acontecer, não vai. O que eu tenho que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Eu oro, eu peço, eu espero, eu confio no Senhor. Meu irmão, não perca a expectativa de que o nosso Deus é um Deus que está conosco e um Deus que intervém. E Ele intervém de modos milagrosos na nossa história. Não perca essa expectativa. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui hoje e você está começando o ano, e você está começando o ano sem esperança, como estava Paulo. Você está começando o ano sem expectativa, como estava Paulo. Você está começando o ano dizendo assim, tenho certeza que esse ano vai ser ruim, como estava Paulo.
Porque para ele tinha certeza que acabou. Não tem mais nada de bom na frente. E aí, o apóstolo Paulo diz assim: eu já vivi isso. E eu queria dizer para você, igreja, que o Deus que ressuscita os mortos, Ele nos livrou, continuará a livrar e nos livrará ainda mais. Confie nisso e ore, porque com a ajuda da oração de vocês, Ele vai continuar operando. Seus benefícios é a palavra que Ele usa. Talvez você chegou aqui hoje e eu creio, meus irmãos, que a gente não pode manipular, controlar, pôr milagre em caixinha, mas eu creio que milagres acontecem conforme a boa vontade do Senhor, porque nós temos um Deus que intervém. Por isso eu oro, não sei você, eu oro, eu peço para Deus, peço para Deus fazer intervenções na terra hoje, na política, no mundo, na minha vida, na minha história. Eu oro, eu intercedo, eu clamo, eu creio e eu confio nele. Confiar eu entrego a ele, para que o caminho dele, que é sempre o melhor, se realize e se manifeste. Então, cremos num Deus que intervém, amém, irmãos? E como é que Deus intervém? Bom, Ele intervém, em primeiro lugar, diz a Bíblia, através dos seus milagres. Em segundo e terceiro lugar, fica para a mensagem da noite, amém?